Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e esta é mais uma aula do nosso curso do PAEB sobre procedimento de leitura e este é o descritor 4, em que nós vamos trabalhar com inferindo informações implícitas no texto. Quase que não sai, né? Informações implícitas no texto, o descritor 4. E qual que é o objetivo dessa aula, professor? O objetivo é desenvolver a habilidade de identificar informações que não estão diretamente escritas no texto, mas são sugeridas pelo contexto. Então, a informação está ali, escondida, e a gente vai tentar encontrar isso, tá bom? Vamos lá? Então, algumas informações no texto não estão escritas claramente, mas podemos descobri-las usando pistas que o próprio texto apresenta para a gente. Isso se chama inferir informações implícitas, que é encontrar informações que estão apresentadas no texto e a gente consegue descobrir aquilo que não está claramente dito, tá bom? Beleza? Então vamos ser aí detetives no texto e vamos encontrar essas informações. Primeira coisa que você precisa saber é o que é inferir informação implícita. Vamos entender isso. Inferir uma informação implícita é entender algo que o texto sugere, mas o texto não diz claramente. Você não consegue ler ali exatamente naquele trecho que você está observando. Para isso, a gente usa todo o contexto, nossas experiências e conhecimento do mundo para descobrir aquilo que o texto está sugerindo. Tá bom? Vamos entender isso na prática? Vamos para o primeiro exemplo. Eu trouxe aqui um texto narrativo para a gente entender. Texto 1. João saiu de casa sem guarda-chuva. Quando chegou na escola, estava completamente molhado. Muito bem, a gente tem aqui um personagem, João, e uma situação. Ele chega à escola completamente molhado. Então, a gente precisa saber o contexto, o que realmente aconteceu. O que aconteceu nesse percurso que ele sai de casa até chegar à escola. Então, nós temos aqui inferir informações implícitas no texto. O que aconteceu com João? Se ele chegou molhado em casa, completamente molhado, como diz ali no texto, então a gente sabe que, primeiro, João saiu sem guarda-chuva. Ok, já tem um ponto aí para você guardar. Segundo, ele ficou completamente molhado. Então, a gente consegue inferir saber que choveu. Então, choveu e ele se molhou é a informação implícita ali presente no texto. O texto não diz que choveu, mas a gente consegue entender, compreender que choveu ali, tá bom? Exemplo número 2, a gente vai trabalhar aqui agora com um texto informativo, tá bom? Vamos lá. O seguinte texto. O número de casos de dengue, o número de casos de dengue na cidade aumentou 50% após o período de chuva. Muito bem, então a gente tem aqui algumas informações básicas. O número de casos de dengue, ok? A gente tem aqui a questão do vírus da dengue, ok? O aumento desses casos de 50% e também a gente tem a questão de chuva. Perfeito. A pergunta é o seguinte: qual é a provável causa do aumento dos casos de dengue? E aí a gente vai linkar essas informações como número de casos de dengue, aumento de 50% e chuva, e aí a gente consegue associar aquilo que nós sabemos sobre a dengue, que o mosquito ele se reproduz com água parada. Então a gente associa o aumento da dengue às chuvas, pois a gente sabe que o mosquito vai desenvolver um pouco mais, vai se reproduzir com a água parada. Então a resposta é o seguinte: qual é a provável causa do aumento nos casos de dengue? É a água parada da chuva que criou aí os criadores do mosquito. O texto não diz, mas a gente consegue entender com o contexto. Tudo bem? Muito bem. Então vamos para o terceiro exemplo. Nós temos aqui um diálogo para você entender. Vamos lá. A pergunta é o seguinte, na verdade o texto é o seguinte: você trouxe o livro que eu pedi? Perguntou Ana. Esqueci. Ok. Respondeu Pedro olhando para o chão. Muito bem. A pergunta é o seguinte: o que Pedro estava sentindo? O texto não diz como Pedro se sentia,
mas as ações, os gestos aqui do personagem conseguem revelar para a gente as emoções ou a emoção que está implícita ali, escondida por meio do contexto. Então, quando ele diz o seguinte, esqueci, respondeu Pedro olhando para o chão, a gente consegue entender que Pedro estava arrependido ou até mesmo envergonhado. Tá? Quando sugere que ele estava olhando para o chão, a gente consegue até imaginar ele mexendo o pé, olhando para o chão, e então a gente consegue sugerir aqui, que não está escrito no texto, que Pedro estava envergonhado ou talvez arrependido de ter feito aquilo. Tá? Então, inferir informações implícitas é encontrar no texto informações que são apresentadas ali, mas o texto não diz. Então, a gente consegue entender mediante todas essas informações que nós temos, tá bom? Muito bem. E por que é importante estudar isso? Por que é importante saber disso? Primeiro, saber encontrar essas informações escondidas ajuda a entender melhor o texto, captando, ou seja, recebendo mensagens indiretas que o texto apresenta para você. Segundo passo, ou segunda questão, porque é importante, desenvolve um pensamento crítico e a capacidade de analisar os textos. E por fim, também a gente tem aqui, é essencial para a gente entender as propagandas, a ideia que a propaganda tenta passar para você, as charges, as piadas e outros textos com várias ideias, com duplo sentido. Então, quando você começa a refletir sobre isso, você consegue identificar essas informações que não estão escritas, mas o texto apresenta. Tudo bem? Você entendeu? Deixe os seus comentários aqui, qualquer sugestão, dúvidas, comente aqui no vídeo. Vamos lá. E aí eu vou dar 3 dicas para você encontrar informações escondidas, tá bom? A primeira dica é o seguinte: olhe os detalhes, veja as ações, veja os diálogos, as descrições. Você precisa pegar palavras-chave. E aí você também, a segunda dica é o que o autor quis sugerir, o que ele quis dizer com isso. Então, há um momento de reflexão agora no texto. Nós vimos no começo, no descritor 1, que são informações claras, que estão escritas, então todo mundo não precisa pensar tanto, está ali escrito. Mas esse descritor, o descritor 4, você precisa refletir um pouco mais, tá bom? E aí, a gente também tem uma dica, leia muito, leia bastante, porque você vai relacionar o seu conhecimento do mundo, daquilo que você viu, com as informações no texto. Isso te ajuda pra caramba. Muito bem. Então, a gente aprendeu aqui que nem tudo está escrito de forma clara no texto, mas a gente precisa ter um pouco mais de atenção, reflexão, e a gente pode descobrir mensagens que foram escondidas no texto. Tudo bem? Muito bem. Todo vídeo eu tenho deixado um desafio no final. E agora temos o desafio do descritor 4. Seguinte, eu vou ler um texto para você e eu quero que você responda a minha pergunta. A pergunta, na verdade, o texto é o seguinte: Carlos passou a tarde inteira estudando para a prova. No dia seguinte, chegou cedo na escola e sorriu ao pegar a folha de questões. Tudo bem? Vamos lá, vou ler de novo para você. Carlos passou a tarde inteira estudando para a prova e no dia seguinte chegou cedo na escola e sorriu ao pegar a folha de questões. A pergunta é o seguinte, responda aqui nos comentários. Responde aí. Como Carlos se sentiu durante a prova? E aí, qual que é a resposta? Está sendo dita aqui no texto? Não? Mas quero agradecer a você por estar até aqui, por assistir essa aula. Se você tiver alguma dúvida, deixe os comentários aqui abaixo. Não deixe de se inscrever nesse canal, ajude esse canal a crescer. Você também pode seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, falou!